de Deus antes de começarmos a orar pelos enfermos e procuraremos sair antes para que você possa voltar amanhã à noite. O versículo 19 do capítulo 4 de Romanos: ele não enfraqueceu na fé nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando a glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E agora quero tirar o texto, alguns minutos para falar fé em ação. Agora, fé não está baseada sobre areia movediças de ideias de homens. Não, se eu viesse aqui e ele dissesse que havia um anjo do Senhor no edifício e é isso acontecendo, não tivesse algo para provar, você teria o direito de duvidar. Se eu dissesse que Deus deu o dom para fazer certa coisa e eu falhar, você diria então que está errado. Mas quando Deus vem e prova todas as vezes perfeitamente, então está correto. Deus provou. Então a fé tem que ter um lugar em que se basear. E se você for casar, se você se casar, a mulher com quem casar, ela tem que ter fé em você e você tem que ter fé nela, porque não pode se basear em outras coisas. Você tem que ter fé no que está fazendo. E o único lugar sólido de base para a fé é na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha sólida. E o sobrenatural tem que ser colocado primeiro na palavra do Deus vivo. Tem sido assim por todas as eras, como os homens antigamente, todas as eras, quando realmente encontravam a palavra de Deus e se agarravam a ela, a fé entrava em ação. Olhe, veja Noé lá em Gênesis, quando Deus falou com Noé naquele dia, a palavra de Deus veio a Noé, ele disse para construir uma arca para salvar a família. E então, antes da destruição antediluviana vir, a terra não estava inclinada para trás desse jeito. E quando Deus disse a Noé para ele mandar a chuva, você sabe que ele recebeu críticas, mas a fé não olha para as circunstâncias, para o que Deus diz. A fé não tenta razoar, a fé apenas toma aquilo que é. Agora, há dois tipos do que chamamos de fé hoje. E sinto muito dizer isso para a audiência esta noite, mas estou muito convencido de que há muita fé intelectual ao invés de fé do coração. Tantos revelações estão acontecendo no país e as pessoas com evangelistas, com tantas mil pessoas sendo salvas. Eu creio que muitas dessas pessoas não permanecem. Foi só uma emoção no culto e aquilo se foi. Muitas pessoas na reunião se levantam a mão, dizem que estão curadas, voltam por emoção, mais por psicologia do que por revelação divina do Senhor Jesus. Agora, se você crer isso de todo o coração, 10 mil demônios não te fariam desistir. A sua fé não é emoção. Agora, quando Deus falou com Noé, ele disse que foi impossível, nunca havido chuva, nenhuma nuvem, mas Noé sabia que ia chover, porque Deus disse que sim. Agora, ele foi considerado fanático e foi considerado meio louco, verdadeiro fanático, e quase sempre você encontra pessoas que ousam tomar a Deus em suas palavras e são consideradas neuróticas e fanáticas. O verdadeiro crente nunca teve o mundo dando tapinhas em suas costas. O mundo sempre estava contra ele, porque ele toma Deus em sua palavra. E Deus nunca foi amigo do mundo, ou vice-versa. Eles são contra Deus porque não conseguem entender Deus, e você nunca conhecerá Deus a não ser por fé. Mas Noé continuou temendo, sabendo que estava vindo uma destruição, e construiu a arca porque tinha sua fé descansada na palavra eterna de Deus. Não importava quantas pessoas dissessem que não poderia acontecer, não importava quanta ciência varresse todo lugar do globo e algumas nuvens, se não houvesse. Mas se Deus disse que choveria, dependia de Deus fazer chover. Se Deus disse, acabou. É o que deveríamos fazer, esse pequeno grupo aqui.
tomar Deus pelo que ele diz. Não faz diferença como está a situação, não arrazoe. Se você tem fé intelectual, você vai arrazoar, você vai tentar arrazoar dizendo, deixe-me ver, o médico disse que não posso ficar bem, o médico... mas isso é razão, a fé não arrazoa. Quantos aqui estão aqui que o médico já desenganou? Olha, veja as grandes clínicas, John Hopkins, Mayo Brothers, e o meu ministério, eu tenho visto Deus Todo-Poderoso fazer as pessoas ficarem desapontadas ao curar a pessoa que disseram que era impossível. E vejam, é a fé das pessoas. Nada contra as clínicas ou médicos, eles são bons, mas é o homem. Mas Deus é ilimitado. Mas quando Deus diz algo, será dessa maneira. E observe, a ciência vai tentar provar que Deus é mentiroso. Deus certamente tinha cometido um engano, disseram, quando ele disse que tinha feito o firmamento antes que houvesse o sol para produzir luz. Mas sabe que andaram mexendo no laboratório de Deus e descobriram que Deus estava certo. Então a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. Descobrimos que os antigos cientistas disseram que era loucura, não havia nenhuma luz no corpo, mas a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. E o raio-x prova isso, ele tira sua luz e seu corpo para tirar a foto dentro de você. Então Deus está certo. E aqui, algum tempo atrás, disseram que a Bíblia estava errada quando falaram que o homem pensa com o coração, mas não há faculdade no coração para pensar. Mas eles chegaram à conclusão que Deus estava certo. No fundo do coração, um pequeno compartimento há, e uma pequena célula, lugarzinho menor que uma célula, que nem mesmo tem sangue, não existe no coração do animal, só no coração humano. E dizem que é a ocupação da alma. Então, de todas as maneiras, Deus vive no coração, o homem pensa com o coração, não com sua mente. E arrasou aqui, mas crê aqui. Então, se você tem a concepção mental da Bíblia, você diz, bem, creio porque li, Deus tem que revelar ao seu coração. Nenhum pode chamar Jesus Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha no coração. Então, se um homem crê no coração, não tem medo de colocar a fé à prova. Mas se você crê mentalmente, arrasou e diz, bem, não conseguiria isso. Ela pode ter ficado bom, mas não sei quanto a mim. Mas se você basear realmente sua fé na palavra eterna de Deus, está no fundo do coração, todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar. Eu sei do que estou falando, porque já vi isso. A fé em ação, eu mesmo tenho testado e sei que é verdade. Eu estive na plataforma e desafiava a audiência, milhares de pessoas. Com Bombaim, na Índia, já desafiei 500 mil pessoas, 17 diferentes religiões, virem a plataforma e mostrando o sinal visível de ser um sobrenatural. Mas 2 vezes estavam tentando fazer uma feitiçaria contra mim. E eu desafiei um homem cego, e ele deu a visão a ele ali mesmo, e a coisa virou totalmente ao contrário. A única coisa que você, Deus assim disso, isso é o suficiente para mim. E isso é exatamente assim. Já nesses 8 ou 9 anos que você passaram no ministério, ele ainda está fazendo e vai continuar a fazer, porque dele é Deus e não pode mentir. A palavra de Deus é verdadeira. E se Faraó tivesse olhado na palavra de Deus, tivesse mudado a atitude com relação a Moisés, e se ele tivesse olhado e visto que prometeu na sua palavra e tiraria os filhos de Israel fora do Egito, ele teria mudado de atitude com relação ao povo, mas não era ocupado. Ele é a igreja, um homem religioso, e a igreja, porque você poderia chamar de crente mental, crente psicológico, o que quer que você queira chamar, mas ele não tinha a revelação de que Deus ia fazer aquilo, mas se tivesse tido aquilo. Agora Moisés, com o seu pé no trono, filho de Faraó, governador, ele se torna governador e seria capitão-chefe da maior nação militar do mundo. O Egito era a nação comercial mais importante do mundo naquela época. E Moisés, com o pé no trono, 40 anos, e poderia ter sido, mas escolheu outra coisa, porque olhou para a palavra de Deus e viu que Deus tinha feito a promessa. E a fé de Moisés não estava baseada no que poderia fazer com o exército, ou baseada sentado no trono de Faraó.
A fé dele estava baseada no que o assim diz o Senhor disse. O que ele teve de fazer, em vez de sentar-se no trono de Faraó e ter donzelas trazendo vinho e comida, mas ele olhou para aquele deserto e ele levaria 2 milhões de judeus, não mais do que pagãos, para levá-los ao deserto, onde não havia coisa alguma que crescesse. Teria que alimentá-los em jornada por 40 anos. Ele teve deserto, desapontamento e tudo mais, mas a palavra de Deus deu a promessa que ele levaria através a terra prometida. E Moisés pegou a palavra de Deus, e senão ele teria sido conhecido como outro faraó. Mas ele é imortal entre os homens hoje porque escolheu ser o libertador e colocar sua fé em ação. Como se fará isso? Como se pode guiar um homem, guiar 2 milhões de pessoas para uma terra prometida? Porque Deus disse, e ele recebeu confirmação por anjo, e falou-lhe que ele tinha nascido para esse propósito. E Moisés sabia do que estava falando. Então ele não ficou choramingando, ele pôs sua fé em ação. É assim que você faz, não importa quanta fé você tenha. Se não a usa, não fará nenhum bem a você. Que bem faz conhecer Deus de Moisés se ele não é mesmo Deus hoje, que faz um Deus histórico? Então, para vocês, pessoas que vão à igreja, sua igreja somente ensina sobre fato histórico, sobre Pentecostes e coisas assim. E para que serve isso? Não mais do que ler a respeito de George Washington, Abraham Lincoln, conforme a história, George Washington, mas morreram e foram enterrados, conforme a história, mas Jesus Cristo vive, ele morreu, ressuscitou, de acordo com as Escrituras, e está vivo para todo sempre. Isso foi o que Washington fez. Você crerá em Washington, você crê em Washington e duvida de Cristo. Mas a fé genuína é que é colocada em ação. Precisamos de fé real. E ousem colocar a palavra de Deus em seus corações. E você tem que aplicar a palavra a alguma geração passada, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Deus para sempre. Nunca falha. É o mesmo princípio, ele é o mesmo poder, é o mesmo hoje à noite, como quando caminhou pelas praias da Galileia. Ele prova que ressuscitou dos mortos. E é agora, o tempo presente, nós o vemos. Alguns dias atrás, uma mulher se levantou da cadeira de rodas, recebeu visão e Deus revelando coisas, segredos e coisas assim. É uma prova infalível que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso tira o osso da galinha, coloca uma coluna dorsal forte em você. Quando você chega a descobrir que Jesus, ele ressuscitou entre os mortos, está aqui esta noite. Sua fé em ação. Que bem, para que ele servirá um Deus histórico, se ele não é o mesmo Deus hoje? Que servirá ler sobre George Washington se ele está morto e sepultado? É um fato histórico, mas Jesus ressuscitou dos mortos e é o mesmo hoje. E que adianta pintar o fogo de um fogo para um homem que está congelando? E é assim que as pessoas tentam mantê-lo vivo. Não é de se admirar que tenhamos uma religião falida nos Estados Unidos. E é uma farsa espiritual. É porque falharam em representar o correto. Estão tentando ensinar para eles um Deus histórico, mas Deus ressurreto, é ressurreto e ativo agora mesmo para confirmar sua palavra. Precisamos de representantes da audiência que estejam querendo descansar sua alma em qualquer palavra que Deus disse, colocá-la em ação. E o que precisamos de homens e de mulheres que se levantem e chamem o diabo de mentiroso e digam: Jesus Cristo te destruiu, tirou todo o direito que você tinha. Eu estou em Cristo e o mundo me pertence. Para que serviria um pássaro ter asas se você o mantivesse na gaiola e não pudesse voar? Não precisa de asas, então. Mas é a mesma coisa, os dias milagres passaram. Existe um Deus, sim, cremos em Jesus Cristo como Filho. E eu o aceitei como meu Salvador pessoal. Mas vou te dizer, todas essas coisas já passaram. Todos esses milagres já passaram. Suas asas, então, não servirão nada para você. Para que servirá isso?
não vai servir nada, mas você tem que colocar em ação. Jesus vive hoje e colocarei esta fé em ação. Ele vive hoje, é mesmo Jesus. Bartimeu pode confiar nele, também posso. Se a mulher com fluxo pode confiar, eu também posso. Ele está com os braços abertos e aceitando qualquer que desejar. Venha e beba da graça da água da vida. Você pode pegar o seu pássaro e dar para ele de comer. Pode ser que você dê tudo o que precisa para ele, ração e tudo mais. Mas para que serve isso? Ele não adianta ter asas, você desenvolver asas se ficar na gaiola. Então você pode ensinar todo tipo de teologia, esse tipo de coisas, mas não adiantará nada se você não conseguir confiar em ensiná-los. Então, e o que precisamos é soltar-nos, deixar sua fé entrar em ação. Eu gosto de Davi. Ele conhecia os profetas Samuel, tinha derramado azeite sobre a cabeça e ele estava lá com todo o grande Golias fazendo desafios ao exército de Deus e acuado com a teologia deles, mas estavam com medo de se mover. Então apareceu o desafio e fez o desafio. Ele apareceu e fez o desafio. E um baixinho, magricela, com um pedaço de pele de ovelha. Eles falaram: vocês, esse filisteu circunciso, estão deixando ele desafiar os exércitos de Deus. Ele estava pronto para pôr o que tinha em ação. Aleluia. É a sua fé. Alguém pegará o que tem e coloca em ação. Solte sua fé. Então falou para Saul: teu servo estava pastoreando, o rebanho de meu pai, e um urso veio e eu fui atrás e tirei da boca dele, e Deus me ajudou a fazer isso. Quanto mais ele me ajudará com um circunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo. Sim, Saul quis enviá-lo para o seminário. Ele pegou sua grande armadura, colocou sobre Davi, mas estava pesado. É como hoje, temos teologia de mais diferentes graus e doutores e tudo mais. E você sabe que Saul descobriu que essas vestes eclesiásticas não serviam. Tire essa coisa de mim, ele disse. Não consigo usar isso, não serve para mim. O Espírito Santo me salvou, o Espírito Santo me deu esta fé. O Espírito Santo é bom o suficiente para que eu confie nele. Eu sei que eu colocar em ação, esta é a sua palavra. Deus fará com que aconteça. Deus faria a mesma coisa por você. O Deus de Moisés não está morto. O Deus de Davi não está morto. Esse Deus ainda está vivo. Quando Jesus veio, sabia quem ele era. Quando foi lá na sepultura de Lázaro, depois do pai mostrar a visão, ele foi lá, ele já tinha estava morto por 4 dias, ele não voltou, ele sabia o que ia acontecer, e ele disse: nosso amigo Lázaro dorme, vou acordá-lo. Eu te agradeço, pai, já teres me ouvido. Mas quando ele chegou lá na sepultura, não havia dúvida em sua mente. Ele disse: pai, te agradeço por já teres me ouvido, mas por causa desses que estão ao redor, disse: Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto por 4 dias saiu. Ora, ele sabia onde ele estava firmado, ele sabia que era Cristo ungido, ele sabia que tinha a palavra de Deus, ele sabia que aquilo era Deus que lhe tinha mostrado, era verdade. E ele prometeu para você: o que quer que pedir em meu nome, eu o farei. Ele derrotou o diabo com a palavra de Deus. O diabo veio perante ele e disse: faça um milagre diante de mim. Eu quero ver. Você é um operador de milagres. Faça alguma coisa diante de mim. Aquele diabo ainda vive. Faça essas pedras transformar em pé. Mas ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. É onde a fé dele estava ancorada. É onde a fé de cada homem e mulher deve estar ancorada nesta noite sobre a palavra viva de Deus. Se você crer nela, você pode colocá-la em ação. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: na verdade, vos digo que não posso fazer nada por mim mesmo. Eu sou filho de Deus, mas o que o Pai me mostra, isso eu faço. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E quando ele se foi, disse que esse ministério não acabaria, porque as mesmas coisas que eu faço também fareis, porque eu estarei convosco e em vós até o fim do mundo. E é um sinal. Aleluia!
As mesmas obras que eu faço, fareis também até o fim do mundo. Haverá pessoas que não me verão mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco mesmo em vós até o fim dos tempos. Jesus Cristo é ressuscitado, está nesta noite. Seus poderes sobrenaturais ainda estão entre nós, seus grandes sinais e maravilhas, coisas que nunca aconteceram desde os dias do apóstolo, estão acontecendo nesta noite. Digo isso humildemente. Aqui está a evidência direta científica que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. A mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel pelo deserto, que libertou Pedro das grades, o mesmo estava diante de Paulo e enviou aquela luz brilhante e cegou os olhos dele, e os homens que estavam perto não conseguiam ver nenhuma luz, mas Paulo ficou cego e ele teve que ser guiado pela cidade, e a luz estava tão brilhante, aquela mesma luz, o Senhor Jesus Cristo está aqui esta noite, provando a si mesmo por sinais infalíveis e maravilhas que Jesus Cristo, que Ele está aqui. Coloquem sua fé em ação, não fique com medo, não fique com medo. Levantem-se corajosamente à liberdade de Cristo, que Cristo os libertou. Não se prenda mais à gaiola, saiam dela, derrubem as paredes. Cristo derrubou as paredes da separação e nos fez livres, e nós estamos prontos para voar. Eu gosto disso. Tenho muitas vezes observado a águia. Depois das reuniões terminarem, eu vou sair de férias e vou para as montanhas. Como eu gosto disso, observar a natureza. Deus está na natureza. Um dia eu estava observando uma grande águia e ela estava olhando para mim, e um esquilo estava fazendo barulho, incomodando. E Deus, porque o Senhor a trouxe aqui. E depois de algum tempo, aquele grande pássaro disse: eu agarrarei meu rifle e poderia atirar em você. Ele não tem medo porque ela confia nas suas asas. É um pássaro livre. Aleluia, é isso. Se uma águia pode ter confiança nas asas que Deus deu para ela, quanto mais você poderia ter confiança no Espírito Santo que te salvou, batizou com a alma dele. Ela deu um grande pulo, saiu, bateu as asas e foi. E o que fez? Ela colocou sua fé em suas asas em ação. Aí veio uma rajada de vento, ela não bateu as asas, somente flutuou e foi cada vez mais alto, mais alto, mais alto, até que não podia vê-la mais. E fiquei parado lá e chorei como um bebê. Porque por causa das questões com metodistas, batistas, assembleias, unicidade, assim por diante, não significa isso. Mas colocar a sua fé em ação na palavra de Deus e vai cada vez mais alto. Tem que ter a fé em Deus, a palavra de Deus é correta. Aqui estão minhas asas. Novo e Velho Testamento, eu creio que cada palavra vai me carregar. Me tirou da condição de pecador para cristão. Tirou da condição de pecador a um pregador. E Ele me curou quando eu estava doente, me carregará da terra para a glória um dia destes, mas minha fé descansa somente em Cristo, o Senhor. Oh, que coisa! Fé em ação. Heróis do Velho Testamento entraram em ação. Mas agora vocês dizem que tem fé, mas não colocamos em ação. Voe no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, o Espírito Santo possa acampar ao redor de cada crente aqui, que o Espírito de Deus se mova e tire cada um da condição de acamado, doente, aflito, para a terra de boa saúde. Que possam sair daqui sob o poder do Espírito Santo, conhecendo Jesus Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos, está vivo. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, entregamos alguns cartões. Me sinto muito religioso. Sinto-me bem. Ação. Permita a sua fé trabalhar, para que Deus te dê fé. Creio que entregaram 100 cartões.
Vamos começar pelo cartão 50. Começar pelo 51. Um número estranho. 51 é ímpar. Levante, se falar. Quem tem cartão de oração 51? Tudo bem, vem aqui, senhora, cartão 52, traga o cartão. 53, traga o seu cartão. Cartão 54, levante sua mão. 55, levante a mão, bem depressa, cartão 56, 57, 58, 59, 60. 60, cartão 60, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, não faz diferença quem você é, só precisamos fazer a fila e começar a oração. Eu amo quando penso em sua mensagem onipotente, isso eleva a minha fé, ó Salvador, eleva a minha fé até onde eu possa mover montanhas, Senhor, eu creio, todas as minhas dúvidas estão enterradas na fonte. Jesus Cristo ressurreto, Filho de Deus, está aqui com prova científica, vez após vez o Senhor tem mostrado isto, vez após vez os cegos vêm, os surdos ouvem, vez após vez o impossível, cientificamente possível para o ser humano fazer, é o que o Espírito Santo faz aqui toda noite diante de vocês. Amém. Absolutamente impossível, mas Jesus Cristo ressurreto, Filho de Deus, faz isso de todo modo. Não é maravilhoso? Vamos mover nossa fé. Quantos podem dizer, irmão Branham, nem está difícil, mas quantos diriam, irmão Branham, esta noite estou me preparando para, estou colocando tudo que tenho a minha fé em Jesus Cristo, estou me levantando, crendo em Ti, Deus te abençoe. Oh, que coisa, vamos para realmente entrar em ação. Vamos falar seriamente com Ele. When the Holy Spirit for the scientific world over and over again proving His presence. Como você pode duvidar quando o Espírito Santo, através do mundo científico, está provando continuamente sua presença? Vem nas reuniões e faz as mesmíssimas coisas que Jesus de Nazaré fez quando ele estava aqui na terra, provando sinais infalíveis. E Ele está vivo entre vocês. Isso deveria levar a um nível a sua fé que você poderia dizer, louvado seja Deus, eu creio em Ti. Eu fico solenemente baseado em Ti. E sair daqui uma pessoa sadia, com saúde. Oh, que mudança maravilhosa aconteceu na minha vida desde que Jesus entrou no meu coração. Graça maravilhosa, um doce som que salvou alguém como eu. Estava perdido, mas fui encontrado através de lutas e tentações. O diabo tentava dizer, não é isso, é outra coisa. Através de muitas lutas e tentações, foi a graça que me trouxe até aqui, será a graça que me levará adiante. Aleluia. Quando estivermos lá já 10.000 anos brilhando como o sol, teremos ainda não menos dias para cantar seus louvores. Quando aquelas hostes redimidas estiverem ao redor do trono, balançando palmas, suas mãos e vestidos com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro, nós cantaremos a história de como vencemos, como nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo seu testemunho. Aleluia! Qual é o testemunho dele? Jesus vive! Oh, deixe isso ecoar pelas montanhas e montes, enviar a mensagem para bem longe. Jesus vive! Ele não está morto, está vivo! Estou tão feliz por estar aqui, numa das cidades mais importantes do mundo, Chicago, Illinois, e proclamar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e por sua graça pode provar. Amém. Então deixe o seu lado de pecados, tire os ídolos do seu coração e creia no Deus vivo e aceite as bênçãos que Ele proferiu para você ao morrer. Ponha a sua fé em ação. There sits a woman on the platform. God of heaven knows this is the first time I ever laid my eyes on her. Now, maybe I don't know how many hundreds of people are sitting here. Would make a difference if the whole world was sitting here. Doesn't matter. Aqui está uma mulher na plataforma, Deus sabe quem ela é, nunca a vi. Não importa, a mulher está aqui por causa de alguma coisa. Sim, o senhor é essa mulher? Sim.
There's no one else can do it. Se ela estiver doente, o Senhor pode curá-la? Não. Não há ninguém que possa fazer. Jesus que morreu no Calvário. E aí, quando ela crer assim, ela estará pronta para aceitar e estará tudo acabado. Uma mulher que nunca vi, ela nunca me viu. Somos estranhos um para o outro, sim. Ela é uma mulher de aparência santa. Eu estou aqui, eu também. Provavelmente nascemos a muitos quilômetros de distância um do outro, a primeira vez que nos encontramos na vida. Por que razão ela está aqui? Deixe-me lhe dizer, eu não faria isso a menos que o Espírito Santo tivesse dito, eu estarei com você. Mas o anjo do Senhor disse, eu estarei com você. Eu não estou com medo, por quê? Porque eu estou confiando no que ele disse. Contanto que você confie no anjo, contanto que ele fale de acordo com a palavra, bem, é de acordo com a palavra. Jesus se encontrou com a mulher, falou com ela alguns minutos e falou exatamente o problema dela. Não é certo que Jesus disse quando ressuscitou, estes sinais que eu faço também fareis e maiores fareis, porque eu vou para o Pai um pouco mais. O mundo não me verá, mas vós me vereis. Eu estarei convosco e eu estarei em vós até o fim do mundo. Jesus fez essas declarações e é verdadeiro. Sei que a sua palavra é verdade. Isso, sua palavra para mim é verdade. Sua palavra para você é verdade. Amém. Falando sobre milagres, os dias de milagres passaram. O que faria aquela mulher? Faz-me saber aquela mulher, qualquer um de vocês aqui, que aconteceria? Eu não poderia fazer isso. Mas eu não saberia se ele nada e nada sobre você, se ele não me dissesse, mas se ele me disser, eu saberei. Isso é o mesmo tipo de coisa que a Bíblia chama de milagre. É um milagre, está na linha do sobrenatural. E se eu falasse alguma coisa diferente, eu seria mentiroso, mas estou falando que Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, Ele está aqui, Ele ainda é Senhor Jesus Cristo, creia. Não sejam irreverentes, fiquem quietos, não fiquem andando quando o Senhor está agindo, certas pessoas não se levantam. Aí parecia que eu poderia gritar com toda a força. Jesus vive, ora, eu sou um mortal, e onde sou, para onde vou? Jesus veio e disse, eu serei sua bússola e serei seu guia. Ele ressuscitou dos mortos. Quando você estiver velho, não se preocupe. Quando a ambulância vier, não se preocupe, eu estou aqui, não desmaie, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que tu fores. Amém. Muito bem, irmã, subiria aqui por um momento. Gostaria de desafiar esta audiência. Falei de Jesus. Jesus é o que eu amo. Jesus é aquele em quem creio. Jesus é quem prometeu essas coisas. Ele prometeu e Ele fará. Quantos não têm cartão de oração, querem ser curados pelo Senhor? Levantariam a sua mão agora? Deixe-me perguntar-lhes, eu desafio sua fé. Eu desafio colocar a sua fé em ação. Olhe para cá. Diga, Deus, eu creio que esse homem está dizendo a verdade. E se vieres deixares que ele me diga, como Jesus disse, a mulher, eu vou crer que tu curastes. E eu crerei de todo o meu coração. Se ele disser isso, cada um de vocês vão crer se isso acontecer com um. Esta pobre mulher que está aqui, não sei por que ela está aqui, Deus sabe. Mas se Jesus Cristo, se alguma coisa acontecer aqui e disser para que ela está aqui, isso seria milagre, não seria? E agora, quanto a ser curada, se ela estiver doente, eu não sei, mas deveria fazer com que cada um de vocês crescem, saber que aquele mesmo anjo que está na foto aqui, está prometido na palavra, veio através da Bíblia, ainda está vivendo aqui esta noite, o mesmo anjo. É um anjo, um mensageiro, qualquer sabe que a coluna de fogo e os filhos de Israel,
O anjo do pacto? Quem era? Era Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje, eternamente. É Jesus Cristo, a mesma luz que apareceu a Pedro, libertou da prisão, mesmo aqui apareceu a Paulo, deixou o cego. E ele disse, você disse, ele feriu de cegueira? Sim, a Bíblia disse. E hoje, se você aceitar a luz te cegará e você andará em trevas. Se você não aceitar a luz, então crê de todo o coração. Eu estou esperando pela presença dele. Claro que eu sei que ele está aqui na plataforma, mas estou esperando a sua unção. Agora crê de todo o coração. Que Deus seja misericordioso e vá de encontro ao enfermo. E agora, irmã, quero conversar com você. Aquela luz que está bem aqui, eu sei. Você e eu somos estranhos um ao outro, não conhecendo um ao outro. Teria que haver uma maneira pela qual eu soubesse, ou alguma coisa teria que acontecer para eu saber por que você está aqui. Não é isso? Sim. Não quero dizer, se você me contasse, entende? Se você me contasse, então com certeza eu saberia. Mas se você não me contar nada, então algo tem que me contar. Então, se o Senhor Jesus, essa é a primeira vez que vem às reuniões, é a sua primeira vez, entendo. Bem, nas reuniões, quando Jesus estava aqui na terra, ele encontrava pessoas, ia a lugares, e ele não curava as pessoas, ele disse que não curou, ele disse que eu não posso fazer nada de mim mesmo, mas que eu vejo o Pai fazer, isso eu faço. Não sou eu que faço as obras de meu Pai. E na Bíblia, no tempo da Bíblia, ele olhava para a audiência e dizia para as pessoas, esse ou aquele, tua fé te curou. E um dia ele estava falando com uma mulher no poço, e você já ouviu falar dessa história, provavelmente. Sim, então, você viu que ele enviou seus discípulos para longe, porque o seu pai lhe disse para ir ali. A mulher veio, estava conversando, ele começou a conversar, e quando assim aconteceu, ele falou, dá-me de beber. Ela disse, não é costume os judeus pedir tal coisa para mim. Mas ele disse, se você soubesse com quem estava falando, você ia me pedir de beber. Pedir de beber. Vai, traga seu marido, ele fala. E ele disse, eu não tenho marido. Isso está certo, porque você tem 5, e com quem está vivendo. Mas ela disse, Senhor, vejo que és profeta, eu sei que quando o Messias vier, que era Jesus, eu sei que quando ele vier, ele nos falar essas coisas, mas ela não sabia quem era, e ele disse, eu sou o Messias, e ela correu para a cidade contando com as pessoas. Jesus disse, depois que eu for, o mundo não crerá em mim, não me verão, mas disse, mas vocês me verão, porque eu ressuscitarei e voltarei para morar em vocês através das eras, até o fim do mundo. Agora, se a Bíblia é a verdade, Jesus está obrigado a cumprir a sua palavra. Agora, se ele me disser algo a seu respeito sobre o que eu não sei, provavelmente você já ouviu pessoas dizerem como que elas ficaram curadas de coisas, de doenças, cegos e aflitos, mas se você você sabe que é Jesus fazendo isso, porque o homem não pode fazer isso. Agora, se ele me ungir, então você vai acreditar e aceitar? Eu não sei se você é doença ou algum problema doméstico, mas se ele me disser, você vai crer que Jesus ressuscitou dos mortos? Todos vão crer na audiência, cada um de vocês, de todo o coração. Agora, tem de ser Deus agindo, a mulher terá que sair daqui sem nada. Bem, agora, se ela estiver doente, se eu pudesse curá-la e não curasse, eu seria um homem brutal. Mas, por um dom divino dado a mim por Jesus Cristo, se ele estivesse aqui usando este terno, ele não poderia curá-lo, ele diria a ela que ele já a curou quando ele morreu. Então, nós aceitamos o que ele já fez. Agora, a senhora aqui diante de mim, que é o Espírito Santo, ele está aqui, que suas bênçãos possam descansar sobre vocês. Agora, quero conversar com a senhora aqui um minutinho. Agora, eu confio que o Espírito Santo, nesta noite, o qual está aqui. Agora, eu quero perguntar-lhe uma coisa. Há poucos momentos, um sentimento estranho veio à senhora, um sentimento de doce e tranquilo.
É porque o Espírito Santo está entre nós, uma luz. E agora eu vejo que está errado com você. Você está sofrendo de problema de coração. Tem problema de coração, então você tem alguém com quem se preocupa, um ente querido, é um rapaz. E o rapaz tem um problema mental. É isso, não é? Eu vou lhe dizer, olha, que ele me fez vacilar a teu respeito. Eu vi que você estava numa igreja católica fazendo uma oração, mas você recentemente se converteu e se tornou protestante. Agora você crê que ele é... Eu sou profeta, me crê em mim como fé de Deus. Vai, receba a sua cura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus. Somente creia. Deixe sua fé se levantar e crer de todo o coração. Jesus Cristo te cura. Qual é a diferença? Olha a diferença dela andar agora. Vamos dizer, louvado seja o Senhor. Sim, Deus quer ser adorado. Agora, eu não podia... Agora o que estava aqui, o que fez aquilo, eu não poderia dizer nada a respeito dela, diferente do que foi dito. Foi ele quem fez aquilo, não foi eu, é ele que está bem aqui agora. Aqui está um outro caso típico, uma senhora de cor, um homem branco, etíope, não, samaritana, que encontrou Jesus. Tinha uma questão racial, eles tinham visto isso naqueles dias, mas Jesus fez com que ela soubesse que não há diferença, somos iguais. Jesus morreu por cada um de nós, e havia duas raças diferentes. Nossos antepassados viveram em países diferentes, foram brancos, amarelos, e outros morenos, e outros negros. Mas todos viemos de Adão. Jesus morreu por cada um de nós. Você crê nisso? Nós nascemos a quilômetros de distância. Você já me conheceu? 2 anos, a irmã... Vocês ouviram isso? 2 anos, aqui mesmo, há 2 anos atrás, um câncer estava matando, eu orei por ela na plataforma e Deus a curou completamente. Digamos, louvado seja o Senhor. Jesus está vivo? Com certeza, Ele está. Se ela não tivesse falado isso, eu não saberia. Eu estou em outro mundo e tenho que dizer o que estou vendo. Ela não teria dito nada. Ela só quer receber oração. Que o Senhor possa revelar agora para mim o que é. Você crê? A Bíblia disse que uma vez os fariseus disseram que Jesus era um diabo. Outros disseram: pode o diabo abrir os olhos de um cego? Não, Senhor, o diabo não pode curar. Só Deus cura. Eu sou o Senhor que cura todas as suas enfermidades, isso. Mas você está sofrendo de alguma outra coisa. Sim, certo. Eu te vejo, você contraiu um problema de coração. Seu coração está com arritmia. E veja outra coisa, tem dor de cabeça, é sinusite, problema de sinusite, não é isso? É verdade, não é? Jesus Cristo ainda vive, não vive? Agora a mulher, eu não sei quantos eu vou chegar à fila de oração, mas observe o Espírito Santo agora. Ele falou-lhe algo que foi verdade, então eu te vejo em algum lugar e eu me esqueci onde foi agora. Agora, somente creia. Mas eu creio que aquilo que pediu será assim. E tem outras pessoas de cor aqui. Agora, talvez ele diga que alguma coisa acontecerá em alguns dias. Algo que eu não sei mais nada, não conheço nada a respeito. Eu vou explicar o que é um dom divino. Algo estranho. Vejo uma mulher levando um menininho de uns 8 anos.
E ele esteve no médico. Está incomodado com constipação, faz com que os seus intestinos sangrem. O médico não pode ver isso. Coloque esse lenço que você tem na mão sobre ele, ele ficará bom. Deus te abençoe. Deus abençoe. Aleluia! Glórias, louvado seja o Deus vivo, que conhece todos os segredos do coração. Você conhecerá os segredos do corações? Ele disse a mim. Então ele é o mesmo e fará a mesma coisa. Agora aqui está uma amável jovem diante de mim, totalmente desconhecida. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. E Deus pode ajudá-la. A única maneira enviando sua palavra. E ele disse que enviaria a igreja apóstolos, profetas, mestres e evangelistas. Crê nisso, não é? O profeta tem sua parte a fazer, dons de cura, obras milagrosas. Todas essas coisas estão em Deus. E você tem muita necessidade de cura, não é? Porque você está sofrendo de problemas femininos, problema feminino está te incomodando. Isso faz com que fique com medo e você esteve no hospital, não é? É uma pessoa nervosa e vejo que você tem problema de estômago toda vez que come, você tem enjoo. Agora vá comer, creia em Deus de todo o coração. Vem aqui, irmã, para que eu possa pedir a Ele para te abençoar. Agora, nosso Pai Celestial, seja misericordioso com esta jovem que está aqui necessitando de bênção. Peço a unção do Espírito Santo sobre ele. Eu coloco a minha mão sobre ela. Em Jesus, nome de Jesus Cristo, que ela possa ficar boa. Amém. Que as bênçãos sejam sobre você, irmã. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, Jeová Jireh, Jeová Rafa, quem ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo e colocou nas alturas, que levantou dos mortos. Ele vive esta noite. Tão certo quanto Deus vive e Cristo vive, seu Espírito está aqui, ele é infalível. Põe a sua fé para funcionar esta noite e creia nele de todo o coração. Agora isso me faz ficar muito fraco, começa a ficar meio tonto. Se você somente passa por pessoas e ora. Agora aqui está uma visão, eu vejo uma luz pairando em cima dessa pessoa aqui, uma mulher que está bem aqui no final, é sobre uma irmã, e essa irmã tem câncer, não é isso, senhora? Fique de pé, levante sua mão. Correto. Muito bem. Está preocupada com sua irmã com câncer? Leve para ela as boas novas que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém. Creia de todo o seu coração. Amém. Tenha fé em Deus. Creia nele de todo o coração. Com toda a força, toda a mente. Tenha fé em Deus. Se creres, tudo é possível. O que fez isso foi a fé da mulher no Jesus Cristo ressuscitado. E ele está, sobrenatural está aqui agora. Apenas coloque-se nos braços dele e prossiga. Atravessa a linha de separação entre fé e dúvida, muitos milhões de milhas além dessa bobagem que esse mundo fala, dizendo que os milagres já passaram, que Jesus morreu, foi o fim do assunto. Ele ressuscitou, 2000 anos se passaram e ele ainda está aqui em Chicago. E daqui a 100 milhões de anos, quando o tempo não existir mais, quando toda estrela parar de brilhar, quando a lua se derreter e voar espaço adentro e o mundo não existir, mas Jesus Cristo ainda estará vivo. E porque eu vivo, vós também vivereis, e nós estaremos com ele quando não existir mais mundo, lua ou estrela. O amado que está conosco nesta noite estará com ele para sempre na presença dele na casa do Pai. Aleluia. Com certeza você pode estar entusiasmado. Eu tenho por que estar alegre. Minha fé está chegando mais próxima de Deus. Deus tem feito tantas coisas para mim, vindicando a palavra, a obra ao redor do mundo. E eu estou começando a acreditar que o que eu pedir, Ele vai fazer. Eu tenho fé nele e creio que você
quero que você creia nele. Blessed forever. Que Deus seja louvado e bendito para todos sempre. Aleluia. Is this the patient? Você é paciente, All right. você crê. Only God Se can crê, make it well. I can't make it. somente Deus pode curá-la. Now look. Eu não posso. Se estiver doente, eu não sei. What's the trouble? Mas olha, If I just lay hands on you, mas eu creio que se eu impuser minhas mãos sobre você, você ficaria curada. just for the sakes of the audience, Mas só por causa da audiência, para que você possa ver, because it wouldn't work. See? But the audience might know. mas para que a audiência conheça. Probably is this the first meeting time in life? Essa é a pessoa que vamos conversar no momento. Provavelmente é a primeira vez nos encontramos a vida. É a primeira vez e eu não conheço nada sobre você. Bem, então tire todo o pensamento da mente e diga: Deus, eu sei que esse tremendo sentimento que tenho agora não vem desse homenzinho, mas vem do Senhor que está trabalhando na alma. Ele tem que vir dele, somente dele. E agora, se você crê de todo o coração, e se ele revelar algo que você sabe que eu não conheço nada a respeito, se revelar a você, agora na plataforma você aceitará o que vier buscar, não aceitará a audiência também, que ele possa fazer isso. Eu não digo que ele faça, mas eu creio que ele fará, que ele ainda não falhou comigo, nunca falhou, mas eu creio que ele fará. Porque eu sou só um homem, não tenho maneira de saber, mas se ele me disser e me ungir, eu saberei. Agora é a luz que você vê aqui na foto. Agora você está consciente de alguma coisa, está começando a se mover em você. Agora você está sofrendo. Você tem uma mão aleijada e foi causada por um corte com algo como um vidro. E eu vejo uma mulher, ela está envolvendo sua mão com alguma coisa e veias grossas ficaram infeccionadas e começou a infecção e você foi a vários médicos e nada podem fazer, e você é uma mulher que trabalha em algum tipo de escritório ou está digitando, trabalho de digitação, e alguém te disse tempos atrás sobre minhas reuniões, e veio a minha reunião e veio ontem antes do seu jantar, você conseguiu o cartão e saiu para comer e voltou para ver se poderia ser chamado. Assim diz o Senhor. É verdade. Você crê agora? Não, vá, receba sua cura agora. Deus. Tenha fé em Deus, não duvide. Dê louvores a Ele. Jesus ressuscitou dos mortos. Está vivendo neste auditório em Chicago esta noite. Ele fará qualquer coisa que você pedir para que seja feito, se crer. Mas ele não pode fazer até que creia. Você crê? Bendito seja o nome do Senhor. Eu amo de todo o coração. Ele não é maravilhoso? Ah, como eu amo. Isso não faz você sentir tão bem no fundo do coração? Você não precisa mais querer saber se vai acontecer. A Bíblia é a verdade. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está aqui agora, está fazendo isso agora mesmo. Não sou eu. Eu não conheço essas coisas, não curo as pessoas. É Jesus, o Filho de Deus. Tenha fé nele. O que a senhora acha, mãe, sentada aí olhando para mim, sofrendo com dor de cabeça? Creio que Jesus vai deixá-la boa. Senhora idosa sentada aí. A senhora estava sentada lá orando. A senhora tem tido problemas de cabeça. Agora crê que ficará boa? Me fará um favor? Agora faz um favor e coloque sua mão sobre aquele homem lá. Ele está com um problema de coração.
Ele tem tido problema de coração por muito tempo. Agora, Senhor, você estava dizendo lá, Senhor, não passe por mim, Senhor, enquanto o Senhor fala com ela. Agora, levante a mão. Agora, se você crer, Ele vai curar. Somente crer nele, você crerá? O Senhor faça isso. Aleluia. Te faça ficar bom. Tinha fé em Deus. Lá está Ele movendo-se no meio da audiência. Ó, que coisa. Ó, como Ele ama ser adorado. Ele ama você. Louvado seja seu nome. Vocês deveriam crer, cada um de vocês. Tenham fé e creiam. Aqui está um homem de pé. Como vai, Senhor? Somos estranhos, não nos conhecemos. Esteve numa reunião, veio até mim. Eu não te conheço ainda, que não. Mas alguém aqui que te conhece, ele sabe tudo a seu respeito e pode te curar e pode te deixar bem. Com certeza ele pode, ele é amável, é o que faz o Senhor tão bom. Porque Ele é e ama todos. Agora, se Jesus me contar porque você está aqui, você vai crer que sou profeta dele? Se Ele me contar, é uma unção. E se impuser minhas mãos de acordo com a Bíblia sobre você, então você vai crer que ficará bem? Está sofrendo de problemas no pé, suas pernas também, e se impuser minhas mãos, e tem outra coisa. Você está aborrecido por causa de o seu sobrinho, ele não está aqui em uma grande cidade, ele está, que fica à beira da praia, Detroit, Michigan, e bem, ele está no hospital, na UTI. Ele tem problema de coração, envie esse lenço para ele, que está na sua mão, que será a cura, para a cura dele. Vá na força de Deus. Creia agora de todo o coração que o Senhor te cure. Aleluia! Creio que foi curado sentado. Creio de todo o coração. Ele não é maravilhoso? Sejam reverentes. Não se levantem, saiam. Está na hora. Tudo bem, vamos encerrar. Tudo bem, que o Senhor abençoe cada um. Deus é reverente, Ele não pode se mover quando as pessoas são irreverentes. Não podemos fazer isso. Talvez segurei muitos. Tenho fé agora. Agora, eu lhe disse para ficarem quietos, se você se mexe e ele se afasta, e quando é o seu espírito, e quando você faz isso, interrompe o Espírito Santo, e Jesus colocou as pessoas para fora da casa para ressuscitar a menina, pegou um homem e levantou para fora da cidade, para longe das pessoas, para ficar sozinho com ele, levou para ele. O que Jesus disse à mocinha sentada lá no final, você está orando, Deus permita que esse homem seja a minha noite. Deus a abençoe. Amém. O que acha aí sentado aí atrás? Você crê que Jesus se deixará bom? Levante-se, bata seus pés e vá para casa dizendo graças a Deus, Ele curou-o. Aleluia. A senhora sentada com as mãos cruzadas dizendo, o Senhor permite que seja a minha noite. Se crer, você não terá problema de coração. Aleluia! Vai, receba. Louvado seja Deus. Tenham fé em Deus. Problema de coração não é nada para Deus. Ele pode curar o seu coração. Qualquer coisa que quiser. A mocinha sentada aqui, no final da fileira, a primeira fileira. Você crê que Deus curará na primeira fileira aqui no final? Jesus Cristo vai deixá-la bem. Você poderá receber o que está pedindo. Deus abençoe. Vocês estão crendo em comum acordo? Colocamos mãos um sobre o outro. Vamos orar a oração na fé agora mesmo para todos que sejam curados em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Teu Filho permite que seja agora das pessoas coloquem sua fé em Deus e que o grande Espírito Santo cure cada um que está aqui. Concede, Senhor, que a fé deles possa alcançar, se segurar em Deus e que cada um deles seja curado. Permite que o Espírito Santo caia aqui nesse edifício e faça com que cada um deles seja curado. Eu repreendo o diabo, eu condeno em nome de Jesus Cristo, eu expulso de cada pessoa aqui. Amém.